Autoliderança é a educação que transforma. E para essa nossa reflexão, esse nosso vídeo, o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar a respeito de uma coisa que é presente na vida de todo mundo, que é a comunicação integral. Olá, amigos, eu sou a Ju Andrade, eu sou escritora, assistente social, administradora hospitalar, com pós em RH e MBA Economia da Saúde. E meu nome é Roosevelt Thiago, eu sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. E o que vem ser comunicação integral? A comunicação é uma atividade essencial da vida em sociedades. A comunicação está presente em nossa vida desde o nosso nascimento e ela está como uma ferramenta importantíssima durante toda a nossa vida. Então, comunicação é um processo onde existe uma transmissão de uma informação através de um emissor, aquele que está emitindo, aquele que está levando uma mensagem adiante. E existe também o receptor, que é aquela pessoa que está recebendo e interpretando a mensagem. O processo de comunicação implica em falar e o outro entender, porque muitas vezes nós podemos até utilizar meios diferentes de falar, de repente alguns gestos, algum palavreado, algum idioma que o outro não entende. Então, quando nós falamos e o outro não entende, não existe comunicação efetivamente. E a comunicação, o processo de comunicação serve para todos os lugares. Serve para o palestrante, para o orador, para o pastor, para políticos, para profissionais de diversas categorias, como professor, advogados, juízes. E o mais importante, e que as pessoas quase não se atentam, a comunicação dentro da nossa casa. É mais ou menos assim, é aquele pai ou mãe, que orienta o filho dizendo assim: menino, eu não quero que você mais ande de bicicleta fora da ciclovia. É perigoso, você não pode desrespeitar essa regra, meu filho. E o menino fica na tua frente assim, até balançando a cabeça como quem estivesse entendendo tudo. Ou que a mãe ou que o pai está lhe orientando. Mas quando você termina a narrativa, você pergunta assim: menino, você entendeu? Ele até faz a cabeça assim: sim, mãe, sim, pai, entendi sim. E na realidade não ouviu nada, então não teve comunicação. Um outro fato também corriqueiro dentro de casa é com relação aos casais. Maridos, mulheres, que às vezes estão falando um com o outro, independente de qual esteja realmente com a comunicação emitindo aquela mensagem, ele percebe que o outro não está ouvindo e fala categoricamente: puxa vida, você não me entende, você não me ouve. E realmente o outro, seja a mulher ou seja o homem, muitas vezes não está entendendo, porque ele nem está ouvindo o que o parceiro está falando. Ele está realmente num diálogo interno. Ele fica realmente naquele diálogo, conversando ele com ele mesmo e não está atento ao que o outro está lhe falando. Por essa explanação que a Jo nos fez, já fica claro que a comunicação está na raiz de inúmeros problemas. Arriscaríamos até mais, dizer que a comunicação está na base de quase todos os nossos problemas. Nós não fomos educados para dar atenção à comunicação. Nós não fomos educados culturalmente para parar
internamente enquanto o outro fala. Aliás, parar internamente, até hoje nós nos recebemos essa orientação. Sempre a nossa vida dinâmica, a internet pôs mais velocidade. Enquanto alguém faz alguma coisa, nós estamos fazendo outra. Enquanto alguém fala alguma coisa, a gente está falando outra. Então os problemas de comunicação se estendem. E todo esse conteúdo que nós falamos, tanto desse vídeo como os dos demais, sempre vai ter alguma coisa de comunicação. Porque foram 30 anos estudando comunicação. 30 anos para fazer uma análise de como é que a comunicação, de como a comunicação influencia a nossa vida em todos os parâmetros. Além dos problemas familiares, se você for para as empresas, acontece o mesmo. Porque o patrão, ele lista tudo que para ele é prioridade e desatentamente o funcionário, na melhor das intenções, sai correndo para fazer as outras coisas e faz muito mais do que o patrão pediu, mas não faz a prioridade. E para o patrão fica a ideia de que não foi feito nada. Ou seja, qual é a raiz disso tudo? Não é trabalho nem trabalhador. Não é aptidão para esta ou aquela finalidade, é simplesmente não darmos atenção para a comunicação. Não se comunicou direito, não vai para o mesmo destino. Não houve atenção para a comunicação, nós perdemos completamente tudo aquilo que nós estamos nos dedicando em fazer. Nós agora vamos lhe passar uma informação que você nem imagina algumas vezes, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas podem falar assim, mas eu nunca prestei atenção nisso. Então, realmente pode ser que você fique surpresa, que você realmente, assim, tenha uma surpresa naquilo que eu vou te ensinar nesse momento. A comunicação é tão importante na nossa vida que ela tem o poder de transformação. A comunicação transforma, ela influencia pessoas, ela influencia ambientes, ela influencia animais, influencia até plantas. E algo importante, a comunicação pode influenciar até a nós próprios. Então você, muitas vezes, quando levanta abatido, levanta meio para baixo, sem vontade, sem muita inspiração para aquele dia, e se você lançar mão de uma comunicação positiva e falar para você mesmo, olha, eu posso vencer. Eu posso ter um dia excelente, eu posso ser mais produtivo. E com essas palavras positivas, essas palavras, essas frases, né, construtivas, você começa a perceber que transforma o seu dia. Então a comunicação tem esta grande capacidade de transformar ambientes. Em alguns casos, transforma para o bem. Em outros casos, piora o ambiente. E nós temos um exemplo disso que nós estamos falando, que é importante para que vocês tomem conhecimento. Nós temos dois amigos, praticamente um em cada extremo do nosso país, um lá no norte e o outro no sul, né? E são dois empresários, pessoas boníssimas, pessoas que nós respeitamos e que nós admiramos muito. Porém, eles têm uma comunicação totalmente diferente. É uma comunicação completamente diferente uma do outro. O nosso companheiro do sul, ele tem uma forma de se comunicar com as pessoas, uma forma até agressiva. Ele fala muito alto, às vezes começa uma reunião ou entra num determinado corredor, determinado local da empresa, num salão, e ele simplesmente entra falando em voz alto, quase gritando. Ele percebe até que as pessoas até chegam a assustar-se com a forma que ele está falando. Mas no fundo a gente até percebe que, eu acho até que ele gosta um pouco dessa sensação de poder quando ele está falando mais alto. E quando ele inicia um processo de reunião ou de uma orientação de alguma atividade,
Ele, se precisar, se ele achar que é necessário, ele dá murros na mesa, ele fala palavras equivocadas, palavras assim não muito interessantes de ser falado nem no ambiente pessoal, muito menos no profissional. Mas ele tem uma autoridade perante as pessoas, mesmo que seja através do medo. Você percebe que as pessoas obedecem porque têm medo. Já em contrapartida, o nosso amigo do norte, ele é também um empresário de uma forma absolutamente diferente do amigo do sul. Ele é calmo, sereno. Quando você está conversando com ele, você se chega para o início da conversa meio tensa, meio nervosa, estressada. Só a forma que ele conduz o bate-papo, você já vai se acalmando. Você percebe que ele tem esse poder de transmitir para a gente, de nos influenciar, uma determinada calmaria. Ele parece que está sempre bem, tá? E quando ele fala com o pessoal dele, quando ele fala com os subordinados, quando ele dirige uma reunião, ele fala pausadamente, ele fala de uma forma clara, ele pergunta por diversas vezes se existe dúvida, se tiverem dúvidas que ele repete, e ele assim o faz. Ele realmente, se vê que ele é um empresário que tem subordinados que o consideram como um mestre em muitas ocasiões, e a gente até observa que ele consegue, além de tê-los como funcionários, de tê-los até como seguidores, porque a gente percebe até que alguns determinados líderes ali tentam até imitá-lo. Então a gente percebe o quanto que a comunicação é importante. Então nós estamos repassando para vocês estas duas oportunidades que nós tivemos, Roosevelt e eu, em consultorias em momentos diferentes, em ambas empresas, mas que realmente demonstra que a capacidade de comunicação de cada um era do 0 a 80, ou do 8 a 80. Então, concluindo, comunicação é uma ferramenta importantíssima para aqueles que desejam alcançar a sua autoliderança. E quando nós falamos tudo isso, qual é o objetivo? De fazer com que esses dois espelhos ou esses dois modelos de comunicação sirvam para que nós venhamos a fazer uma autoanálise. Porque observem bem, que nós não estamos falando do conteúdo da fala, não é o que foi dito em nenhuma das situações, mas como foi dito. Então, faríamos a seguinte pergunta: enquanto você se comunica, além do conteúdo, além das palavras, o que mais você transmite? Você transmite tranquilidade, paz, força, coragem? Ou enquanto você fala, independente das palavras, você transmite medo, ira, raiva? Porque as duas coisas são possíveis. Então a questão é saber que, além das palavras, o conjunto das nossas manifestações, tom de voz, timbre, olhar, postura, mãos, esse conjunto todo acaba fazendo com que, junto com as palavras, outras questões sejam transmitidas para aqueles que recebem a nossa comunicação. E qual seria a comunicação por excelência? Quando eu consigo fazer com que as minhas palavras estejam de acordo com o meu olhar, com a minha forma de falar, com a velocidade da minha voz, com o meu timbre, com a minha postura. Então é um conjunto harmônico, e aí nós conseguimos nos comunicar mais e melhor. Esse é o grande objetivo da comunicação integral. E nós vamos agora falar então um pouco de inteligência social, que é aquele nosso talento de conviver com os outros. O quanto que nós gostamos naturalmente conviver com os outros quando nós somos portadores deste tipo de inteligência. Porque o ser humano tem um impulso
desde os homens da caverna, desde as nossas antiguidades. Então é natural que nós, seres humanos, desejamos estar em sociedade, vivermos o lado social. É como se nós tivéssemos recebido uma herança lá do homem da caverna. Porque o homem da caverna, quando ele vivia sozinho, ele começou a perceber o quanto que ele estava sendo fraquejado, o quanto que ele estava vulnerável frente a determinadas situações. Por exemplo, quando ele era atacado por um animal feroz, ele sozinho, ele tinha muito mais trabalho para conseguir sobreviver. Ou quando ele tinha que passar por uma tempestade, ele tinha que estar sofrendo uma das intempéries da natureza. Daí ele percebeu que quando ele estava no grupo, quando ele estava na aldeia, quando ele estava no clã, eles eram mais fortalecidos. Um homem fortalecia o outro homem. Então, quando eles eram atacados por um animal feroz, eles estando em grupos, eles conseguiam realmente contra-atacar o animal e se salvarem. A mesma coisa nas intempéries da natureza, num grande vendaval, num grande terremoto ou uma tempestade imensa, um conseguia proteger o outro e as suas famílias. Então está na nossa natureza esse impulso de conviver em sociedade. Então nós precisamos estar aprendendo adequadamente a ter no processo de comunicação a nossa melhor performance. Nós temos que ser inteligentes o bastante para que nós possamos atingir um grau de produtividade e um grau de presença aonde nós desejamos estar. Então, há necessidade de você estar sempre atento com relação à sua forma de comunicação, porque você vai estar se comunicando o tempo todo. Como o Roosevelt acabou de falar, nós nos comunicamos através da fala, nós nos comunicamos através da nossa expressão corporal, da nossa expressão facial. Então nós temos que estar realmente atentos como é que está a nossa comunicação. E por que o assunto inteligência social está dentro de comunicação? Porque uma comunicação bem feita demonstra, evidencia inteligência social. Nós começamos a fazer uma análise de como está a nossa inteligência de convivência pela maneira como nós nos comunicamos. Então a pergunta que não podia faltar é a seguinte: quando eu ou você nos comunicamos, cada um faz uma análise, evidentemente particular, mas quando você se comunica, quando você fala, quando você se expressa, independente do conteúdo, quem te ouve tende a ser aliado do que você fala ou tende a ficar repelido de você? Quando você fala, você faz mais amigos ou mais inimigos? Quando você fala, você consegue mais gente comprando a sua ideia, comprando a sua posição, ou você afasta todo mundo que te ouve? Isso é inteligência social. É você começar a fazer com que a maneira com que você se expressa faça com que você vá atraindo os semelhantes, as pessoas que querem a mesma coisa que você. Por quê? Porque tua fala é clara, você evidencia. E não só repetimos pelo conteúdo, mas o nosso tema é comunicação integral. Pela maneira total pela qual nós nos comunicamos, a pergunta é: nós fazemos mais aliados, trazemos mais gente para o nosso lado ou nós repelimos as pessoas? E com relação à inteligência social, tem algo importante também que nós temos que complementar. É a inteligência de políticos de carreira, né? É aquela inteligência que realmente nós, ou muitos de nós, ficamos até abismados, né? Curiosos como é que ele tem essa habilidade desenvolvida. Como num exemplo assim bem típico, que eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram isso. Chega um político numa determinada comunidade, num bairro, numa cidade, e ele já conhece a situação.
Mas ele chega, ele no meio das pessoas que lá residem, ele fala mais ou menos desse tipo. Meus amigos, como é que vocês conseguem conviver com esta sujeira? Como é que vocês conseguiram morar neste ambiente que não tem nenhum saneamento básico? Meus irmãos, isto é uma calamidade, isto não pode permanecer. Quando eu for eleito, eu garanto para vocês, eu prometo para vocês que este será o meu ponto de partida no ataque para melhorar esse bairro, para melhorar essa cidade, para melhorar a condição de vida de vocês. Eu prometo para vocês que isso vai mudar, que esta realidade vai ser transformadora. A hora que eu estiver com o poder nas minhas mãos, eu garanto para vocês que esta realidade não será a mesma. E as pessoas ficam todas absorvidas pela fala, pela habilidade que o político tem em conduzir o assunto, um assunto conhecido por todos, sofrido por todos. E o político tem inclusive uma outra habilidade, né, de se comunicar não somente com a fala, mas com as gesticulações. Ele inclusive, ele coloca a mão nas pessoas, ele abraça, ele muitas vezes chama as pessoas pelos nomes. Isso tudo faz com que os prováveis eleitores fiquem realmente entusiasmados e envolvidos. Muitos sabem que tudo que o político está falando, ele não vai fazer. O político também sabe que muito do que ele está falando, ele não vai conseguir concretizar. Mas ele tem tanta firmeza, ele tem tanta convicção nas suas palavras que o provável eleitor, ele até sabe que não haverá cumprimento daquelas promessas, mas ele chega e vota no candidato. Então aí nós vemos que a inteligência social, utilizada de uma forma incorreta, influenciam as pessoas e faz com que as pessoas, mesmo sabendo, mesmo tendo a verdade como parceira, ela vota no candidato. Ela dá realmente o seu voto para o candidato. Então, nós precisamos inteligentes, mas inteligentes para o bem. Utilizar essa capacidade de comunicação para que nos fortaleça nos desafios e nas adversidades que a vida vai nos trazer, né? Mas precisamos realmente nos aprofundar para que nossa habilidade seja cada vez mais aperfeiçoada. Nós precisamos ter realmente uma comunicação clara e objetiva para conseguirmos aliados nesta caminhada. Mas aliados para o bem e aliados que tenham confiança nas nossas palavras. E por essa explanação, já ficou claro de que comunicação usada adequadamente é um poder. As pessoas se tornam poderosas. Elas vão caminhando e fazendo com que as pessoas façam o que elas querem, quando a comunicação é bem feita. E por essa razão que existe algo muito importante, que é quando você precisar de ajuda, a sua comunicação para pedir ajuda também deve ser clara, absolutamente clara. Nós temos inúmeros índices tristes que nos envergonham, que são a quantidade de pessoas que vão para o suicídio. E quando alguém vai para o suicídio, as outras pessoas à volta ficam pensando assim: como é que a gente não percebeu? Como é que a gente não viu evidências de que ele estava já se matando, que ele tinha uma proposta de pôr fim à própria vida? Como é que ele sofreu tanto e a gente nem viu? Porque muitas vezes esse é o problema. Nós não deixamos claro a nossa necessidade, inclusive, de pedir ajuda. Então a questão é, a comunicação é uma ferramenta potencialmente poderosa. Então se você precisa de ajuda, deixe absolutamente claro por todos os meios, sem constrangimentos, de que você necessita de ajuda, que a ajuda virá.
Quando nós ficamos limitados e poupamos as pessoas das nossas manifestações, certamente carecemos de ajuda, inclusive das pessoas do lado. Alguém poderia dizer assim, mas quem está do lado não vê? Não vê. Nós percebemos duas pessoas que moram juntas na mesma casa. Elas ficam juntas 20 anos, 30 anos. De repente, uma delas faz alguma coisa e a outra, que está ali faz 30 anos, fala assim, nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa dessa. Depois de 30 anos, você não imaginou? Então a gente percebe que comunicação é mágico. As pessoas veem o que a gente quer que elas vejam. Então, desta forma, é fundamental entender. Dê mais atenção à sua comunicação, tanto ao conteúdo como à forma da comunicação, porque isso está totalmente ligado à sua habilidade, que é o grande objetivo nosso, de conquistar a autoliderança. E nós vamos agora refletir sobre os problemas da comunicação social. E o primeiro deles é nós estarmos verificando o quanto que você deve estar comprometido com o desenvolvimento da sua comunicação. Como nós já vimos, né? Quando a pessoa não é clara, ela não fala do que ela realmente precisa, ela não fala do que ela quer, ela normalmente não consegue o que ela está almejando, porque ela não foi clara, ela não foi objetiva. Recentemente, num programa de televisão, apareceu um tema solidariedade, onde você via pessoas pedindo auxílio de outras e sendo extremamente claros, né? Eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal mobília, eu preciso de um emprego. Tá? Então não era um pedinte, ele queria um emprego, ele queria realmente um trabalho. Eu preciso disso ou daquilo. E muitas vezes nós não estamos comprometidos com a forma que nós estamos nos comunicando. Então, para que o processo de comunicação ele seja inteiro e compreendido, nós temos que ser claros e temos que estar dizendo para as pessoas exatamente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós necessitamos. Nós poderíamos ainda, dentro dos problemas da comunicação, citar algo particularmente tal a profundidade do assunto, que é a questão da desonestidade nossa com relação à nossa própria fala. E é mais ou menos assim, muito claro que todo mundo já passou por isso. Você diz que você vai estar no compromisso às 8 e não chega às 8. Você fala que amanhã cedo você entrega o trabalho e não entrega o trabalho. Você diz hoje no final da tarde estarei na tua casa e não está na casa. E assim por diante. Aí alguém poderia dizer, mas qual o problema? Isso aí é uma questão até cultural, né? É chique chegar atrasado nos compromissos, não é o que o teu cérebro acha. Nós em estudos anteriores, e se alguém não chegou a ver isso, pode ir lá nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, ver como é que o nosso cérebro funciona e nós vamos entender uma regra. O seu cérebro confia em você. Então quando você diz assim, vou às 8 e não vai, passo lá às 7 e não passa, vou entregar o trabalho e não entrega, nós vamos educando equivocadamente o nosso cérebro ao quê? Aquilo que eu falo não tem valor, eu não vou cumprir. E se eu não vou cumprir, para que ele vai dar atenção? Então, todas as nossas propostas mais firmes, mais sérias, quando você diz assim uma coisa que é importante para você, eu vou aprender tal coisa, sabe o que é que seu cérebro diz? Esquece, ele nunca cumpre. Eu vou emagrecer, ou eu vou engordar, eu vou mudar de vida, eu vou conseguir saúde, coisas que fazem diferença. A máquina mental, como está acostumada que você nunca faz aquilo que você fala, nem dá atenção. Em vários eventos nossos, as pessoas que vão nos apresentar usam de uma coisa que particularmente me incomoda muito. Elas ficam ali na frente, vão anunciar a gente com uma expressão triste, abatida, sem nenhuma manifestação de alegria, e elas começam a falar assim:
Hoje nós estamos muito felizes, com o coração muito alegre de ter a presença dos nossos amigos aqui e a gente fica olhando onde é que está essa alegria que a gente não acha. É verdade. Então o que acontece? Nós estamos acostumados a burlar, a sabotar o nosso próprio cérebro, a falar uma coisa estando sentindo outra, a falar uma coisa já sabendo que vamos fazer outra. E aí, como seu cérebro confia em você, o dia que você precisar ter uma determinação séria, vencer algo importante, ele não te dá recursos para isso, porque sabe que tudo que você fala, você não cumpre. É verdade. E nós temos mais um problema de comunicação e que muitas vezes nós estamos inseridos. É a falta de assertividade no nosso dia a dia, na nossa comunicação. É a falta de clareza, né? É a ausência da objetividade daquilo que nós falamos, daquilo que nós necessitamos ou precisamos. Por exemplo, você está em casa, ou o marido ou a esposa, e um deles chega e fala assim: ô meu bem, vamos sair hoje? E a pessoa responde, até com certo descaso, né? Ou pouco caso: tanto faz, você que sabe. Não sei, você decide. E o outro fica sem entender. Se você que respondeu desse jeito assim, você que sabe, você que decide, se ela quer ou se ele quer realmente sair ou não. E o pior disso tudo é quando a pessoa tem desejo de sair de casa realmente, tem desejo de sair para espairar, para ver coisas diferentes e fica nessa indecisão, nessa falta de clareza, nessa falta de assertividade e deixa na mão do outro, você que sabe. E o outro, na maioria das vezes, não entende. Daí sabe o que ele faz? Então tá bom, vamos tomar um lanche aqui mesmo. Sem problema, então a gente fica aqui mesmo. Em outras situações, até um pouco mais grave, é quando um deles chega e fala assim: olha, nós já estamos chegando, final de ano, precisamos marcar as nossas férias, né? Vamos marcar alguma coisa interessante, vamos planejar, né? Vamos dar tempo para que esse planejamento seja realmente assim, coroado de êxito. E o outro responde também assim: você que sabe, você que planeja, você que faz. E o pior de tudo é que quando aquele que assume, aquele que planeja, aquele que faz, que compra o pacote, que parcela o pacote, que paga o pacote, que faz todas as transações e negociações, de repente, quando chega lá próximo das férias, o outro ou a outra fala assim: puxa vida, você foi escolher esse lugar para as nossas férias? Mas lá no início não foi claro, não foi assertivo, nem ao menos conviveu com o planejamento das suas férias. E o absurdo que acontece também nos nossos dia a dias, que é rotineiro, é a gente pega e fala assim para um pai ou para uma mãe, fala assim: você, mãe, já falou para sua filha que a ama? E a mãe responde assim, desculpa até a expressão, meus amigos, nossos companheiros, e responde assim com a maior cara de pau: Ave, mas precisa? Ela sabe que eu a amo, afinal de contas eu sou a mãe dela. Ô meu pai, tá tudo errado. É a mesma coisa que você chega e fala assim pro marido, para um dos maridos, né? Fala assim: ô fulano, você diz para sua esposa que você gosta dela, que ela é importante na sua vida, que você realmente precisa da presença dela? Pra quê? Ela sabe, ela tem certeza que eu sei, tenho certeza que ela sabe que é isso que eu penso. E tá tudo errado. Tá errado a mãe que não fala que ama a filha porque supõe que a filha acha que a mãe a ama. E tá errado o marido quando acha, supondo também que a esposa sabe que ele a acha importante na vida dele. Então, meus amigos, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo,
Esta observação constante na nossa vida resolve um monte de conflitos que são gerados pela comunicação. São falhas da nossa comunicação. Nunca fique achando que o outro já sabe, que o outro supõe, que o outro vai desconfiar o que você sabe. Seja claro, seja objetivo, seja o mais assertivo possível. E você verá que a sua vida vai melhorar. Mas nós temos essa tendência mesmo de tentar medir a outra pessoa por aquilo que nós já sabemos. Você vai ensinar alguma coisa para alguém, mas você não sabe isso ainda? Claro que não, quem sabe é você, por isso que é você que vai ter que ensiná-la. Então nós temos essa ideia. E dentro dessa lista de problemas de comunicação, há um que também ocupa um lugar absolutamente especial, que é a dificuldade em dizer não, quando você quer dar a resposta não. E por que temos essa dificuldade? Para não enfrentar a rejeição das pessoas, para não desagradar as pessoas, como medo de como vai ser a reação das pessoas. Aí nós falamos não falamos não para coisas que nós não queremos fazer. E ficamos totalmente comprometidos. Aí o seu dia já começa amargo, já começa de forma complexa. Por quê? Você tem compromissos ali que você assumiu sem querer assumir, porque não teve coragem de dizer não. E isso nós vemos desde a educação dos filhos a compromissos profissionais, compromissos afetivos, compromissos de toda ordem. Então, não conseguir falar não para as pessoas é uma trava num problema de comunicação absolutamente grave. Quantas coisas você está vivendo hoje, sofrendo, amargo, triste, porque há um mês, há um ano, há um tempo atrás, não conseguiu falar não. E se tivesse dito não naquela época, passaria um constrangimento de um tempo pequeno. Como não falou não, passa um constrangimento de meses. É verdade. Inclusive, recentemente nós estávamos conversando, Roosevelt e eu, sobre a dificuldade das pessoas em falar não, em impor limites. Até nós falamos assim, nós vamos estar discutindo ou numa live, ou num próximo módulo de estudo, somente com relação ao não saber dizer não, de tão importante que é esse item na nossa vida. Mas vamos seguir adiante e nós vamos estar agora tratando da busca de êxitos nas comunicações. Como é que nós vamos ter sucesso? Como é que nós vamos nos dar bem com a nossa forma de se comunicar? E nós vamos juntos aprender a executar determinadas atitudes e comportamentos para que a gente consiga ter sucesso nas nossas comunicações. A primeira delas é a seguinte: as pessoas entendem o que querem. Então, repetindo, seja claro naquilo que você precisa. Seja o mais assertivo e tenha a maior clareza possível naquilo que você necessita ou deseja. Por exemplo, você chega numa cidade totalmente desconhecida, até de um outro estado. Você está sem internet para se utilizar do seu celular e você está sem GPS no seu automóvel. E você chega e precisa se dirigir a um determinado endereço. Então você para e pergunta para uma pessoa onde fica essa localidade que você precisa chegar. E a pessoa, na melhor das intenções, ela começa a te explicar e te explica mais ou menos assim: olha, para você chegar nesse lugar, você faz o seguinte: você pega essa avenida e vai tudo em frente, vai até, olha, vai. Lá na frente você vai encontrar uma ponte. Você atravessa a ponte. Logo que você atravessar a ponte, você pega a esquerda. Na esquerda, você entrou na esquerda, você já fica pelo seu lado direito, que você vai atingir a Avenida 9 de Julho. Pega 9 de Julho e daí fica prestando atenção nas placas, porque eu não sei se é a terceira ou se é a quarta rua que atravessa essa avenida é a 7 de setembro. Daí você vai entrar na 7 de setembro
pela direita. Na 7 de setembro, continua prestando atenção que você vai chegar na rua que você deseja. Quando a pessoa acaba de fazer esse relato, você tem vontade de perguntar para ela assim: você pode começar de novo que eu vou anotar? Porque realmente você não faz nem ideia de como chegar nesse lugar. Ele foi falando de uma forma assim tão à vontade, né? Como se ele estivesse falando para ele próprio, uma pessoa que conhece todos esses trajetos, todas essas mudanças de nome de rua. Você acabou de chegar na cidade. Então, tem problema, recebeu uma informação dessa, você, se não entendeu, pergunta de novo. Se não conseguiu, faz o que realmente a gente deve fazer. Anota para você realmente sair com clareza. Porque senão, se você não fizer isso bem, você vai entender aquilo que a sua mente conseguiu absorver nessa explicação cheia de desvios e de entradas e saídas, e fica complexo demais. Então, como as pessoas entendem o que querem, seja claro naquilo que você precisa e naquilo que você tem que entender para conseguir chegar no seu destino. Nós temos uma outra experiência vivida que também traz luz a exemplificando essa questão. As pessoas entendem o que querem entender, portanto, seja claro. Ou nós acabamos falando uma coisa e elas entendendo outra. Há mais ou menos uns 25, 30 anos, estávamos dando uma explanação, uma palestra, um curso, alguma coisa semelhante, cujo tema era autoestima. Entenda bem, autoestima. E de tudo que é autoestima tinha um foco particular naquele item que eu vou relatar aos amigos, que é o seguinte: falávamos assim, de que você não deve permitir que as pessoas te tratem mal. Por quê? Porque as pessoas começam a te tratar mal, te colocar apelido que deprecia, e com o tempo você vai acostumando, na hora te incomoda, depois você vai acostumando com aquilo. Então você não deve permitir que as pessoas te ofendam, te magoem, não deve permitir que te tratem mal, não devem permitir que gritem com você. Tudo aquilo que se você não prestar atenção, você acaba acostumando. E falamos uma lista de coisas. Muito bem. No final da explanação, um jovem rapaz que estava ali veio falar conosco e ele estava sorrindo, feliz, satisfeito com o que tinha encontrado na explanação, e ele disse mais ou menos assim: olha, vocês têm toda a razão. Toda a razão. Eu tenho que dar atenção para isso. Eu não vou permitir, a partir de hoje, que ninguém me trate mal, que ninguém grite comigo, que ninguém me ofenda, que ninguém fale mal de mim. Não vou permitir que ninguém me coloque para baixo. Vou pedir o divórcio hoje mesmo. Falei, calma, não foi isso que a gente disse. Não foi isso que a gente disse. Então ele pegou a nossa informação, colocou na realidade dele e entendeu o que quis. Então é fundamental termos cuidado. Então, comunicação é algo sério e não pode ser vista de qualquer forma. Se você vai se comunicar, pense no que vai falar e lembre, o corpo todo fala, não são somente palavras. E uma outra atitude, uma outra observação importante que nós temos que ter nas nossas comunicações é estar atentos o quanto pode estar camuflada dentro de nós uma agressividade, uma violência em segundo plano. Como assim nos exemplos? De repente a pessoa chega do trabalho, né, e fala assim mais ou menos: poxa vida, hoje meu dia foi estressante, foi horrível, nada deu certo. Quando chegou 9 horas da manhã, eu estava doida para que esse período terminasse para eu poder respirar, de tão complicado que foi. Você não imagina o quanto que eu estou cansada. Ah, você quer dizer que eu não faço nada? É só você que faz, né? Porque é assim, é só ela que trabalha, só ela que cansa, eu que fico aqui, você acha que eu não estou fazendo nada? Porque a gente tem esse impulso de disputar ponto de vista e não consegue entender que ela não falou nada de mim, ela estava falando dela. Em outra situação também, você percebe assim a pessoa, num relato qualquer, né, precisando realmente até
de ser ouvida, de falar aquilo que está passando e fala assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô tão indisposta hoje, olha, não sei o que fazer, mas é uma dor de cabeça muito grande. E eu então, tô com uma dor nessa perna que você precisa ver, eu não sei o que eu fiz, mas a perna tá doendo o tempo inteiro e essa perna não dói de hoje não, já faz tempo que eu tô com essa dor. E é uma dor que vai subindo pelas costas e eu sei, tô cada vez pior, preciso até pensando em procurar um médico. E nós nem demos atenção à dor dela. Que mesmo que eu também tenha, ela falou primeiro, portanto, é dona da comunicação. Nós deixamos de nos comunicar e começamos a nos degladiar nas palavras. Exatamente. E outra situação também que é corriqueira. Às vezes a pessoa chega e fala assim, puxa vida, olha como está aquela parede. Tá tão suja, eu estou vendo a sujeira desde longe, acho que nós vamos precisar fazer uma nova pintura, contratar alguém para vir fazer uma manutenção, afinal de contas está feio, nós precisamos pintar aquela parede. Você está querendo dizer que quem sujou fui eu? Não, porque eu conheço você. Quando você começa a falar alguma coisa, quer sempre jogar na cara da gente. Então você está querendo dizer que quem sujou fui eu, é isso então? E é assim que nós nos comportamos. Por isso que ignorar a comunicação na excelência, ignorar exatamente, quando alguém fala, a questão é o que exatamente ela está querendo dizer. Senão, nós não vamos conseguir equacionar este problema e vamos fazer com que? Com que dentro das nossas casas nós estamos comprometendo ideais nobres por problemas bobos. Nesses 3 exemplos que nós acabamos de citar, né? A pessoa cansada, a pessoa com dor de cabeça, a pessoa citando uma manutenção qualquer da casa, o que a gente percebe, o que está acontecendo em, assim, num grande número de pessoas. O outro nem ouve, o outro, quando você começa a falar, o outro já está pensando em revidar. E toda vez que tem um revidar, ele nem ao menos prestou atenção no que a primeira pessoa estava falando. Então nós temos que continuar atentos com essa violência, essa agressividade que está dentro de nós. E nós precisamos tirá-la. Isso não nos faz bem. Primeiro, porque a gente não ouve. Segundo, porque a gente revida e deixa só a outra pessoa chateada, para baixo e até desvalorizada. Então, atenção, pessoal, camuflar a nossa violência ou a nossa agressividade, um dia você vai acabar percebendo também. E a terceira, né? A terceira busca de êxito, de sucesso nas nossas comunicações é que a sua apresentação, que a sua comunicação fale de verdade quem você é. Você não pode estar falando de uma forma que você não seja. Você não pode estar relatando aquilo que você realmente não tem como patrimônio moral. Porque uma hora ou outra essa coisa cai, tá? Então, seja verdadeiro e você tenha sempre em mente que quem procura autoliderança, ou seja, ter o controle da própria vida, a comunicação dela, a comunicação dele deve ser o seu cartão de apresentação. A sua comunicação tem que ser verdadeira, tem que ser uma forma bastante clara e bastante objetiva. Afinal de contas, você tem que transmitir o que você quer, o que você deseja. Alguns meses atrás, eu estava assistindo uma palestra, uma live, um áudio ao vivo pela internet com uma pessoa, uma profissional, uma mulher, que você via que tinha assim um conhecimento vasto no assunto de que ela estava defendendo, do que ela estava falando. Mas eu confesso para vocês todos, ela usava de uns trejeitos, ela usava de um vocabulário equivocado, de um vocabulário com expressões sem moral,
que eu fiquei assim meio espantada ao ver a quantidade de pessoas que estavam assistindo-a e que ela estava realmente com aquela postura que para nós é equivocada. Então, para mim ficou a impressão, para nós ficou a impressão de uma profissional que não era de total confiança, mas tinha gente assistindo, tinha gente ouvindo. Então nós precisamos, você que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está prestando atenção nesse item comunicação, é urgente aprender que nós devemos nos educar a ser claros, a falar aquilo que nós pensamos, a demonstrar aquilo que nós somos de verdade, a termos um vocabulário adequado e demonstrar qual a posição que realmente nós ocupamos ou que nós desejamos ocupar. Porque quem busca autoliderança, ele tem que pensar antes de falar. Ele tem que saber o que é que ele vai falar. Porque depois que você disse, depois que você já colocou para fora palavras que possam ofender, que possam machucar o outro, você não consegue mais reparar. Então, pense antes de falar. Traduza realmente aquilo que você tem para que as pessoas recebam esse bem como algo precioso. E nunca se esqueçam, comunicação é uma ferramenta importante que transformam pessoas e coletividade. Conclusão, dentro dessa análise que nós fizemos da comunicação, nós podemos perceber que por meio dela é que nós temos um grande auxílio no nosso autocontrole. Falar com bom senso, falar com clareza, falar o que a gente quer falar, expressar o que nós desejamos expressar, manifestar, deixar claro quais são as nossas intenções, fazer com que as pessoas à nossa volta também entendam, olha, eu tenho que me aproximar dele porque ele quer o que eu quero, eu tenho que me afastar desse porque o que ele quer eu não quero. Então isso vai nos dando um controle e a posse da nossa própria vida. Desta forma, a comunicação vai ser sempre um elemento que nós vamos estar chamando a atenção no processo da autoliderança. E nós terminamos aqui o nosso estudo sobre comunicação integral, inteligência social, desejando que essas reflexões tragam vitalidade para a qualidade da comunicação em todos os setores da sua vida. E a gente vai ter no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, o tema será relacionamento saudável, habilidade de convivência, fazendo uma extensão aí da comunicação, pois a habilidade da autoliderança deve sempre contar com a necessidade de viver com outras pessoas. Um líder faz sempre outros líderes. E se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Muito obrigada pela atenção. Fica aqui o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até mais.